Eu era uma criança que pensava muito em futuro. E no futuro eu queria fazer algo em que as pessoas conseguissem acessar, em que as pessoas conseguissem se aproximar, ser íntimas assim dos trabalhos que eu pudesse vir a produzir assim. Eu nasci numa cidade no interior da Bahia, chamada Varzedo. E, curiosamente, a cidade tem 37 anos e eu tenho 38, então desde pequena eu cresci com essa ideia de que eu morava numa cidade que era mais nova que eu e que eu via essa cidade ser construída, essa sensação de ser uma criança que, de certa forma, via um território ser moldado, assim. E desde muito jovem, assim, a minha noção de estar com o outro era uma noção de que o outro poderia ser meu tio, poderia ser meu amigo, poderia ser... E esse outro numa cidade. E aí quando eu vou para outras cidades maiores ou para outros lugares com essa característica do outro, mas o outro individual, assim, isso começou a me dar um certo incômodo, assim, de tipo, gente, imagina se as pessoas se conhecessem mais no seu prédio, na sua rua, numa praça. E que me fez, talvez, construir a Terra Fé foi buscar sentido na minha origem, um sentido que fosse de quase marcar a importância que um território tem sobre o indivíduo. E como é importante esse indivíduo se manter firme na elaboração de sua vida a partir desse território. Principalmente quando são territórios que estão, de certa forma, distantes ali de uma ideia global de mundo, sabe? Porque isso cria ali uma subjetividade que, quando é cortada e tirada ali desse indivíduo, ele acaba se perdendo, não conseguindo se encaixar. E a minha ida para o Sudeste, para São Paulo, tinha muito isso, assim, um desencaixe. E aí começar a construir a Terra Fé foi encaixar essa ideia global de mundo, que para mim também era interessante, pensar numa cidade libertária, numa cidade que pessoas pudessem transitar e não tivesse, sei lá, preconceitos. Pensar nisso tudo enquanto micropolítica, pensar que essa obra ela pudesse funcionar também como algo em torno de um experimento social, em que eu estivesse articulando ali, de certa forma, um pensamento artístico, mas que o público me devolvesse isso enquanto um ato performático coletivo, sabe? E que essa coletividade influenciasse nesse meio, nesse cotidiano, de uma forma em que o indivíduo passa a ser o coletivo e que esse coletivo não anule as coisas que existem no território. Assim, eu acho que a Fé busca muito conceitualmente e na prática, que eu acho que isso também é bem importante, essa sensação de pertencimento, assim, e que as pessoas se sintam acolhidas, que elas consigam se mostrar, ser vulneráveis nesse diálogo com o outro, nesse diálogo com o território. Assim. Mas isso aqui não precisa secar não, pode plantar de novo. Pode? Isso aqui nasce aí. Eu estava em São Paulo em 2016 e aí eu fui fazer um curso de construção com terra. E foi nesse curso que eu tive um momento meio de catarse ali, de lembrar da minha infância pisando num barro. E olhar pro adobe pronto e falar, cara, a parede da minha casa era feita com adobe. E por 28 anos eu não sabia disso, porque ninguém fazia aquilo mais em Varzedo, porque as pessoas não falavam que técnica era aquela, que material era aquele. Eu só sabia que minha casa era, até ali meus 12 anos, uma casa de pobre, que essa casa ela não tinha valor nenhum e que essa estrutura era péssima porque você encostava qualquer coisa na parede e caía, porque o cal que cobria as paredes manchava a roupa. Então, essa materialidade, o adobe, ele me incomodou durante 28 anos. Ele foi uma pedrinha ali no meu sapato de falar, cara, eu não gosto da minha casa da infância. E quando eu entendo que o adobe é, na verdade, um material, um tijolo em que você consegue fazer com a própria terra do lugar, misturando um pouco de água, né? E essa terra poderia construir
a microcidade poderia construir a Terra Fé-Fé. Eu falei, cara, me enganaram durante 28 anos. Então, o adobe é, sem dúvida, o material mais forte assim, do meu trabalho, assim, porque foi o adobe que me aproximou das artes novamente, assim. E eu vou para a pintura pensando nessa mídia, nessa materialidade que é também, de certa forma, um lugar estratégico, uma moeda de troca ali, né, com o meio das artes. E, tecnicamente falando, eu gosto muito de pensar que quando eu estou pintando uma tela, eu estou pintando uma parede, que essa parede pode ser uma parede aqui da Terra Fé-Fé. E aí me interessa dar continuidade a essa série de forma que eu esteja construindo a Terra Fé-Fé expandida, assim, de que eu esteja usando uma parede que vai remeter ao cal, que vai remeter ao adobe ou alguma outra técnica com terra. Então, é muito por isso assim, que eu uso cal. E tem a parede caiada, ela também frequentou ali minha infância inteira, assim, ela esteve presente no quarto da minha infância, um quarto que era verdinho claro, assim. Então eu acho que eu sempre observei muito essas paredes, assim, e a minha pintura, assim, eu sinto que ela tem um lugar de um olhar íntimo, assim, de que você precisa olhar buscando pincelada, buscando textura, buscando cor. E apesar de ser quase abstrato, que aí as pessoas olham assim, vê duas cores e sai, tipo, eu me interesso muito por construir essas camadas e esses vestígios de que passou alguém ali ou de que alguém existe em relação a essa parede. A pintura, para mim, ela precisa percorrer caminhos que não estão só naquela materialidade ali. Eu comecei fazendo a Fé-Fé pensando em microcidade, micropolítica. Então, a Fé-Fé não precisa ser gigante em tamanho, em construção física, em paredes, em estrutura, para ser microcidade, para ser conceitualmente entendida como isso. E quando eu passo a desdobrar a Terra Fé-Fé, quando eu penso em expandir, vem esses desdobramentos, essas possibilidades de fazer a Terra Fé-Fé existir em outros lugares, de fazer esse trabalho circular. E aí, nesse interesse de fazer o trabalho circular, vem essas possibilidades de construir a Terra Fé-Fé dentro de outros lugares, furando fronteiras, torcendo a ideia do que é ou não real, do que é ficção. Então, às vezes eu vou ter um pedaço de parede ali que simboliza uma casa de uma pessoa que existe, mas a casa não existe, a história da pessoa existe. Então, eu acho que construir a Terra Fé-Fé expandida é, na verdade, uma busca por entender um trabalho que eles talvez vai chegar a um nível de compreensão maior a longo prazo, no futuro, assim. E eu gosto muito de pensar no meu trabalho enquanto um lugar de mistério, assim. Depois que tudo foi dito, se conecta com o meu trabalho, talvez numa investigação do que seria pensar arte no cotidiano, como a gente pode pensar arte e vida, mas implicado nisso enquanto artista, enquanto arte educador, enquanto pessoas que estão pensando em arte para além de um lugar só de contemplação, mas um lugar também de transformação, de interação.